Paz do Senhor para os irmãos. Vamos, nesses 3 minutos de vídeo, estar falando sobre os Atos de Pedro. E para isto é bom analisarmos o livro de Atos e já nos seus capítulos iniciais, o livro de Atos, ele se volta para as ações de Pedro. Sem contar algumas secções de Atos que são helenistas, por exemplo, Atos 6, de 1 a 8, 40, Atos 11, 19 a 26, e também a narrativa da conversão de Paulo de Atos 9, 1 a 31, que é introduzida por sua perseguição, já referida lá no capítulo de número 7, versículo 58, e também o capítulo 8, versículo de número 3. Mas os 12 primeiros capítulos do livro de Atos, ele é dominado pela presença de Pedro. Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos são ações de Pedro. Pedro sempre está aparecendo. Lá nos primeiros capítulos, Pedro aparece reunido com os discípulos. Depois, lá no Pentecostes, Pedro aparece discursando, as pessoas se convertendo. Então, esses primeiros capítulos, eles são dominados pelas ações de Pedro. Na verdade, há muito que se dizer em favor da ideia de que esses capítulos apresentam ao leitor os atos de Pedro. Então, o livro que recebe o nome de Atos dos Apóstolos, ele é predominantemente os primeiros capítulos de Atos de Pedro. E é interessante que essas histórias são colocadas em paralelo com a história de Paulo, ou dos Atos de Paulo. E que isso já aparece na parte final do livro. Quando é mencionado a iniciativa de Pedro da substituição de Judas, lá em Atos 1, 15 e 26, no novo testemunho público do dia de Pentecostes, conforme já falei, mesmo sendo João presente na visita ao templo por ocasião da cura do paralítico, lá na porta chamada Formosa, foi Pedro quem dirigiu-se à multidão, atraída pela cura milagrosa. Pedro fala em Atos 3 e 12. Se prestar atenção, Pedro é quem discursa. Alguns pensadores e escritores, eles evocam os sermões do dia de Pentecostes e o do terraço lá do templo, que são originários de duas fontes distintas. Então, a proeminência que Lucas confere a Pedro tem seu fundamento na tradição pré-lucana, quando Pedro e João foram presos sob a acusação de perturbar a ordem pública. Foi Pedro quem fez o discurso de defesa perante o Sinédrio, e não João. Se você observar Atos 4, de 8 a 12, você vai exatamente verificar esta verdade. Você lembra também de que quando Ananias e Safira entregaram aos apóstolos uma parte da venda, ou a quantia da venda de um terreno, que eles não estavam falando a verdade, estavam mentindo, porque se tratava não da quantia total, né? Mas se tratava de uma parcela que foi subtraída. E logo, a repreensão fica a cargo de Pedro. É Pedro quem repreende Ananias e depois Safira, e eles caíram mortos aos pés, um após outro,
Atos 5, de 1 a 11, menciona isso. Assim, o prestígio de Pedro era tão grande em Jerusalém que o povo achava que a sua sombra era suficiente para curar alguém. Em Atos 8, 15 a 25, Pedro e João visitam Samaria depois da missão de Filipe. Os irmãos conhecem a história. E impõem as mãos sobre os recém-conversos que recebem o Espírito Santo. Entretanto, João continua sendo um personagem bastante secular. E Pedro quem repreende Simão, o mago, pela sua simonia. O mago queria comprar as coisas do Espírito Santo e Pedro intervém. Se você verificar, lá na frente, Pedro embarca numa tarefa de pregação. Uma tarefa de pregação e cura nos arredores de Jerusalém, na área entre a capital e a costa mediterrânea. Pedro estava por ali. Ele cura um paralítico lá em Lida. Atos 9, 32 a 35 deve retratar isso. Ele também ressuscita uma mulher cristã lá em Jopa. Atos 9, 36 a 45. Como resultado de tudo isso, aumentou bastante o grupo de discípulos residentes no local. Assim, o grande salto adiante, Pedro, que em Pentecoste abrira uma porta para a fé dos judeus, agora realiza o mesmo feito em relação aos gentios. Se você observar Atos 10, 34 a 48, você vai entender esses aspectos. Pedro é quem vai abrindo as portas aos gentios. Ele é arrancado de Jopa para falar do evangelho ao centurião Cornélio, e não só para o centurião, mas também para toda a sua família. Cornélio é retratado como um homem temente a Deus, um homem bom, um homem que fazia algumas caridades, mesmo sendo gentio. Cornélio tem este retrato, tem este formato. Só depois de ser irresistivelmente convencido pela persuasão divina é que Pedro aceita o convite para ir à casa de Cornélio. O que acontece depois prova que a sua atitude foi correta. Quando aquele gentio creram, os dons do Espírito Santo foram manifestos entre eles, como havia acontecido aos judeus que creram por ocasião do Pentecoste. Pedro, diante deste elevo divino, deste processo divino, Pedro instrui aos novos convertidos para que sejam batizados. Então, se você observar esta relação cronológica entre a mensagem de Pedro a Cornélio em Cesareia e a evangelização por helenistas desconhecidos dos gentios em Antioquia, do capítulo 11, 19 ao 21, não pode ser determinada. As duas narrativas de Lucas originam-se de fontes diferentes, porém, é óbvio que Lucas dá prioridade à ação de Pedro. Ele não somente a relata antes de outra, como apresenta o apóstolo no concílio de Jerusalém, afirmando por inferência que foi dos seus lábios que os gentios ouviram o evangelho pela primeira vez. Então, Atos 15, 7, você vai observar isso. Estamos
parando este primeiro momento, depois vamos continuar falando dos Atos de Pedro. Que Deus os abençoe.